Ei. Glória a Deus. Aleluia. Domingo molhado. Vamos caminhar mais um pouquinho. Pastor Fernando, acende essa luz daqui. É na cozinha, o segundo. Isso. Glória a Deus. Nós estamos falando de uma revista que combate, né, as heresias. E nós estamos vivendo aí, né, hoje nós vamos falar da Trindade, né? Nós vamos falar, essa palavra não está na Bíblia, Trindade, mas ela se encontra, né, bem explícita, as três pessoas da Trindade, né? É o chamado 3 em 1, né? Antigamente existia um doce chamado 3 em 1, né? Agora até 4 em 1. Era marmelada, aquele doce de batata, marrom glacê, goiabada e tinha um outro lá. Eram 4 em 1. Você comprava a lata, ele vinha dividido. Quem chegou a pegar esse? Ninguém? O Rogério pegou. Ô, Jesus. A Gracinda deve ter. Se lembrar, não? Se lembra, não? Não, lembra, não? 3 em 1, 4 em 1. Então, isso, era redonda a lata. Então, a gente comprava, era a lata de doce. Aquilo era um doce, mas tinha um 4 em 1, 3 em 1, né? Então, Deus, aqui nós vamos falar hoje do Deus triuno. Tem muitas igrejas, né, algumas até muito grandes, que acreditam que não existe a Trindade, né? Não existe a figura do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo, né? Muitas igrejas estão vivenciando essa heresia, né, por assim dizer. Então, nós vamos caminhar aí na revista e nós vamos entrar no texto áureo. Tá funcionando, tá legal, né? Mateus 28, 19. Aí já está um papel da Trindade, aí bem explícito, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, aí está uma declaração de Jesus, tá? O texto áureo de hoje é essa declaração, e nós vamos caminhar com a verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa verdade está em toda a Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Para que a gente possa compreender melhor, ajudar a compreender a lição de hoje. Vamos. Ô, Jesus. O primeiro vislumbre da Trindade, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui você vê logo no princípio criou Deus. Então, a gente está falando de Deus. Existe um Deus, Criador do céu e da terra. Lá, o segundo aspecto, aí que fala em Isaías 63, de 8 a 10, Javé, o anjo de sua face e o espírito de sua santidade são distinguíveis como 3 pessoas. Diz assim a palavra, porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles,
foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Está vendo aí? Lá no Velho Testamento. Pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então, aqui está falando, né, que Deus, né, tomou uma atitude de salvar, né? Se lhes tornou o seu salvador. E você sabe que o ser humano ele vive de angústias em angústias, não tem jeito, né? Faz parte da nossa natureza, depois que caímos, né? Então, diz assim, em toda a angústia deles, foi ele angustiado e o anjo da sua presença os salvou. Então, esse anjo da presença aí com letra maiúscula é uma figura do Senhor Jesus no Velho Testamento, é o Senhor dos Exércitos, né? Toda vez que você vê a palavra anjo no Antigo Testamento com letra grande, está falando de Deus. Então, a aparição dele para a mãe e depois para o pai de Sansão, né? Você tem a figura do anjo, aquele anjo que apareceu também para Gideão, né? Então, você começa a ver aparições, né, que apareceram para Davi. Então, aquele anjo com letra maiúscula é a presença do Senhor dos Exércitos, antes da encarnação do Verbo. Tá? Então, ele já existia no Velho Testamento. Então, aqui, vamos continuar aí. O terceiro, o Deus triuno presente na distribuição dos dons espirituais, né? A gente tem uma noção muito clara, isso aí nós temos falado, nós temos usado aí a segunda-feira para poder estudar a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo é aquela que está conosco para sempre. Mas há responsabilidades, né? Então, por exemplo, quem é que levanta os ministros da igreja, os dons ministeriais? É Jesus, está lá em Efésios 4. Né? Quem é que levanta na igreja, estabelece na igreja? É a figura do Pai. E o Espírito Santo trabalha como lhe apraz. Então, aqui nós vemos, olha, o capítulo 12 de 1 Coríntios, versículos 4 a 6, diz assim, ó, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, está falando do Espírito. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor, né? Aí é Jesus, é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, está falando do Pai. Então, na distribuição dos dons espirituais, você vê a figura clara da Trindade, ou dos três, né? Dos três nomes nos quais nós fomos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batismo é imersão. Então, você foi envolvido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Tá? Então, a Trindade te abraça. Né? Então, vamos continuar. A quarta parte aí. A Santíssima Trindade presente na bênção apostólica. Toda vez que nós encerramos o culto aqui, nós falamos, segundo aos Coríntios 13, aqui acontece. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Então, você vê a Trindade, sempre que a gente encerra o culto, a gente abençoa o povo com a bênção que o apóstolo Paulo nos orientou em 2 aos Coríntios 13, tá? Então, nós vamos andando, nós vamos caminhando. A quinta agora, 3 pessoas, Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Então, eles não se confundem, tá? Você vai ver a função de cada um, né? Então, nós precisamos ver, né, a Trindade. Se olhar, por exemplo, para o ser humano
3 em 1, né? 3 em 1. Então, nós vemos a figura do corpo, da alma e do espírito. Então, o homem, quando morre, ele não acaba, porque o corpo foi enterrado. Ele continua. Então, essa essência, né? Deus, quando criou o homem, disse, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, aqui nós vemos as 3 pessoas, Pai é Pai, Filho é Filho e Espírito Santo é Espírito Santo. Há somente um corpo, Efésios 4, 4 a 6, e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, nós começamos a ver aqui várias passagens, já vimos algumas, né? Mas nós vamos ver durante a aula, muitas passagens aqui que fica muito explícito a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Em nome de Jesus. Vamos caminhar aí para a 6ª. A Trindade atua na obra da salvação, né? 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então, a presciência de Deus nos alcançou. Agora estamos na presciência de Deus, nós estamos já... Aí o que fala aqui? Santificação do Espírito, por isso que o nome dele é Espírito Santo. E hoje, amanhã à noite, nós vamos falar exatamente sobre o Espírito Santo, né? A função dele é de santificar a nossa vida, é de nos alertar na hora do engano, do erro, né? Do pecado, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, as 3 pessoas aí, Deus Pai, o Espírito e Jesus Cristo, aí, o Filho, graça e paz vos sejam multiplicados, tá, amados? Então, já durante toda o tempo apostólico, a doutrina dos apóstolos nunca negou a Trindade, tá? Mas hoje, muitas igrejas negam a Trindade, tá, amados? Nós vamos falar, vocês vão ficar assustados das igrejas que fazem isso, né? Mateus, capítulo 3, é a leitura em classe. Vamos ao texto. Versículo 15 a 17. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu, que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, você vê aí a figura das 3 pessoas, né? O Filho descendo as águas, o Espírito descendo em forma de pomba do céu e a voz do Pai dizendo que este era o Filho amado, tá, amados? Então, você vê aí as 3 pessoas. E lá em 28, Mateus 28, 19, é um texto que nós já vimos, mas a gente vai lá porque vai subir um pouquinho, tá? Perdão, nós temos que voltar aqui, só um instante. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, o crente, quando ele nasce de novo, ele tem que ser envolvido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É a Trindade em ação na vida dele. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, queridos? Aleluia. Vamos agora aí no nosso plano de aula.
a introdução, embora a palavra trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura, desde o início da criação, narrado no Antigo Testamento até a revelação das últimas coisas presentes no Apocalipse. Dessa forma, sabemos que essa doutrina não é irrelevante, tá, amados? Então, a doutrina da Trindade é uma doutrina muito importante na vida da igreja. A igreja precisa entender perfeitamente. Existem igrejas que negam o Pai, o Filho e o Espírito Santo e diz que a obra é feita por anjos. Só para vocês terem uma ideia. Então, eles tiram... Oi? Perdão. O irmão lá atrás levantou a mão, eu achei que ele estava querendo falar alguma coisa. O irmão é meu filho. Louvado seja Deus. Então, aqui nós vemos, a palavra trindade, ela não está escrita na Bíblia, mas ela é percebida, ela o seu conceito é evidenciado em toda a Escritura, tá, amados? Então, nós precisamos entender isso e mergulhar para que a gente não venha a ser enredado por qualquer tipo de vento de doutrina. Dentro do nosso plano de aula, o ponto 2, apresentação da lição, objetivos da lição. Então, primeira parte da lição vai ser demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. A segunda parte da aula vai ser indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade, tá? E o terceiro aspecto, lá no final da aula, nós vamos explicar os perigos do unicismo na atualidade, tá? Então, são os aspectos aí que nós vamos correr com a aula hoje, em nome de Jesus. Tem muito assunto. A motivação da aula de hoje é, por mais elaborada e robusta que seja a explicação teológica sobre o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, diferentes, mas iguais em majestade e poder, três, porém, o Criador continuará a transcender o entendimento da criatura. Então, essa é a motivação da aula de hoje, e nós vamos continuar aí, caminhando aí com as sugestões e métodos, método da aula de hoje. Deus é transcendente, quer dizer, transcende o entendimento humano, não consegue, né? Ninguém, tem um hino até que fala, né, uma música, ninguém explica Deus. Então, como é que tu vai explicar Deus? Vai ter que comparar ele a alguma coisa, né? Jesus se compara ao sol, eu sou o sol da justiça, né? Ele diz, eu sou a água, porque o homem não pode viver sem a água. Então, ele diz, eu sou o ar que respira, né? Então, nós precisamos entender isso, né? Que nós somos... Nós gostamos de comparar Deus a alguma coisa, e às vezes até essa comparação leva a um princípio de idolatria. As pessoas que não são orientadas corretamente acabam levando Deus para uma comparação com alguma coisa que existe na terra, ou no céu, né? Ou até debaixo da terra, né? E as pessoas começam a chamar aquilo de Deus, e é isso que é o problema, né? Você comparar uma coisa, comparar Jesus com o sol, porque ele é a luz. Então, você comparar Jesus com a água, com o pão, que é aquilo que te sustenta. Então, isso tudo ele mesmo comparou, né? Diz que ele é o pão que desceu do céu. Então, ele está mostrando que, naquela época, o pão era o alimento principal, né? O trigo era o alimento principal. Então, a gente começa a entender, né, que essa comparação é bíblica. Ele compara a palavra dele a uma semente, então mas explicar Deus é complicado. Ele mesmo diz, né? Como é que eu vou trazer o espiritual para o natural? É complicado, né? Então ele tem que trazer através de parábolas, de comparações, tá? Então nós precisamos, quando ler a Bíblia, entender isso de uma forma bem clara, em nome de Jesus. Vamos continuar aí, né?
1 Coríntios 13, 12 diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, tudo que a gente vê, entende hoje, é porque foi explicado na palavra. Mas mesmo a palavra diz, lá em Deuteronômio 29, 29, abre aí, Deuteronômio 29, 29, tem coisas que estão além da nossa mente, né? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, tudo que está revelado na palavra, nós temos que cumprir. É isso. O que não está revelado, como é que vai ser o corpo glorioso da igreja quando for? Meu irmão, Paulo diz assim, é um mistério. Então, não entra nessa discussão. Como é que o sujeito que foi decapitado vai ter cabeça? Eu não quero saber, eu sei que ele vai subir. O caolho é o Deus do céu. E quem usa óculos vai subir de óculos? Não, meu irmão, não entra nessa discussão, que isso aí é conversa fiada. Então, é perda de tempo. Então, você fica com o que a palavra fala e basta, né? Ponto final. Deus colocou um ponto final. Daí para frente, eu vou viajar na maionese. Então, não é por aí, tá bom? Vamos continuar aí. Conclusão da lição de hoje vai ser assim, ó, a aplicação foi do agrado de Deus Todo-Poderoso se revelar aos pequeninos com todo o esplendor da sua natureza triúnica. Portanto, não percamos a oportunidade de nos relacionar com o Deus Pai, com o nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho, e com o Espírito Santo Consolador. Amém, querido? Então, toda vez que você botar o seu joelho no chão, fala, Pai, está se relacionando com o Pai. Obrigado por tão grande salvação. Está se relacionando com o Filho, exaltando a obra que Ele fez na tua vida. Espírito Santo, não me deixe cair, não me deixe tropeçar, não me deixe pecar, né? Que eu possa entender, compreender a tua voz. Então, isso é a oração perfeita. Você está conversando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, queridos? Amém, amados? Amém. Aleluia. Vamos lá. A aula de hoje, lição 4, as 3 partes que nós vamos abordar, né? Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, as heresias contra a doutrina da Trindade e o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. A primeira parte, nós vamos, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, nós vamos ver, em primeiro lugar, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão, né? Porque o judaísmo, ele toma a atitude de, eu sou o único Deus. Ele diz que Deus não se divide, entendeu como é que é? Então, ficou difícil até para eles receberem Jesus. Não entenderam. Eles resistiram àquilo, né? Evidências no Antigo Testamento, revelada no Novo Testamento. Então, a Trindade, ela é revelada no Novo Testamento. Mas os indícios todos lá, né, no Velho Testamento, já aparece, você vai ver isso, né, em nome de Jesus. Vamos ver aí mais a segunda parte, isso é dividido em 2 partes, as heresias contra a doutrina da Trindade, o unicismo e a verdade bíblica, né? Vamos ver esses 2 aspectos. E, na terceira parte, nós vamos ver o unicismo, que é uma heresia, que muitas igrejas estão aí abraçando essa heresia, tá? Antiga na atualidade. O problema, uma reflexão bíblica e a posição oficial, tá? Então, são esses aí as partes que nós vamos ver agora a introdução. Está na lição aí, está na revistinha. O
Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico, reconheciam seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica. Aliás, as cartas, tudo aquilo que entrou como doutrina para a igreja, foi por causa das heresias que foram se misturando na igreja. Então, havia necessidade de combater, né? Então, aqui ele vem falando, olha só, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Agora nós vamos lá para entrar aí no primeiro passo, né? Onde nós vamos ver aí como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, e vamos ver aí o primeiro passo aí, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Vamos ler na revista essa primeira parte. A Trindade e o monoteísmo cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Amém, queridos? Então, nós vamos ver agora aí exatamente esses versículos que falam sobre isso. Deuteronômio, capítulo 6. O Deus de Israel é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ouve, Israel, aí eu botei. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, meu irmão, essa palavra para eles, eles não dividem Deus, quer dizer, não divide Deus porque Deus não se divide, mas eles não entendem Deus como sendo três pessoas, né? Então, segundo Reis 19:15, e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Então, ele está só exaltando um único Deus indivisível, vamos dizer assim, tá, amados? Neemias 9:6 diz, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preserva a todos com vida e o exército dos céus te adora. Então, agora nós vamos entrar nos argumentos, vamos ver mais um pouquinho aí. Tem mais alguns versículos aí. O texto aí fala muito aí, que nós lemos, essa introduçãozinha aí de como a Trindade e o monoteísmo cristão, judaico, cristão. Olha cá aí, o Deus de Israel é o mesmo Deus do Novo Testamento. Salmo 83:18, e conhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Toda a terra. Salmo 86:10, pois tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus. Então, agora nós vamos entrar aí, no item A, né? Não, ainda tem mais um aí, O Deus de Israel é o mesmo Deus, né? Marcos 12, de 29 a 32. A gente vai ver agora aí, o Deus de Israel é o mesmo Deus do Novo Testamento. Respondeu Jesus, o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem está falando isso é Jesus, tá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. Então, você vê que a representação de Deus, o verbo de Deus estava ali na figura do Filho, e aquele escriba, conversando com ele, diz para ele que só existe um, quer dizer, ele olha para Jesus e não reconhece Jesus como Deus. Isso eu entendi isso, né? Então, ele aqui fala
Não há outro senão ele. Então, não adianta, é complicado. Tu vai conversar com um judeu, ele não aceita Jesus, é difícil, é complicado, é muito difícil. Mas quando ele aceita, meu irmão, o céu abre. Né? Vamos continuar aí, ó. Deixa eu ver aqui, antes daí, vamos ler aqui na revista. Vamos ler na revista aqui. A parte A aí, ó. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e ao Espírito Santo. Então, nós vamos ver isso agora aí na palavra, tá? Olha lá, o item A. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. O nome de Deus se aplica ao Pai. Filipenses 2:11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai. O nome de Deus se aplica ao Filho. Colossenses 2:9. Porquanto nele, está falando de Jesus, as explicações do contexto é Jesus, corporalmente, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus era Deus, né? O nome de Deus se aplica ao Espírito Santo. Atos 5, versículos 3-4, que é a história de Ananias e Safira, né? Então disse Pedro, está falando com Ananias, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, ele está falando aqui que ele, lá no início da conversa, está dizendo que mentiu ao Espírito Santo. E agora diz aqui, não mentiste a homem, mas mentiste a Deus. Amém, queridos? Então, a revelação aí, a conversa aí é sobre o Espírito Santo. Vamos ver aí mais. O item B. Não, o item B, então vamos ler, né? Vamos ler aqui o item B. Cada uma das três pessoas é cada senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, né? Tetragrama. As quatro consoantes do nome divino, Y, H, W, H, que chama-se Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade. Vamos ver agora aí nesses versículos que ele cita, vamos acompanhar o item B. O nome Senhor se aplica ao Pai. Salmo 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O nome Senhor se aplica ao Filho. Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, está mostrando aí, né? Essa profecia aí é sobre João Batista, tá? É a voz que clamou no deserto, preparando o caminho do Senhor, né? Mateus 3:3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então está lá em Isaías 43, é a citação do profeta, e Mateus 3:3 é citando a passagem que está lá no profeta Isaías. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos ver o item B. E o nome do Senhor se aplica ao Espírito Santo. Ezequiel 8, versículo 1 e 3. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu assentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos do cabelo.
Então, isso diz que Ezequiel não era careca. Ele tinha cabelo. Então, é importante isso, né? Ele tinha cacho. Era muito cabelo, né? Então, ele diz aqui, ó, o Espírito me levantou entre o céu e a terra. Levantou pelos cabelos, meu Deus. Como pode? Mas é o que está escrito, né? E me levou a Jerusalém em visões de Deus. Então, ele passou a ter a visão de Deus, tá? O que Deus vê, ele via. O que Deus estava vendo, ele via. Até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então, está mostrando aqui a pessoa do Espírito Santo. Está aqui, ó. O Espírito me levantou, tá? Entre o céu e a terra. Então, quem levantou Ezequiel foi o Espírito de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos aí para o item C. Agora vamos ler lá o item C. Mas vamos devagar, porque monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, 4, nós já vimos, né? Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica, echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Interessante, né? Echad, né? Então, você que é casado, você tem uma echad com a sua esposa. Então, você é um com a sua esposa. Então, está aí, ó. O termo echad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico cristão não contradiz a Trindade. Tá? Então, vamos ver aí o que fala aí. Nós já vimos esse versículo, mas está aí de novo a confissão de fé do judaísmo, Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Evidência no Antigo Testamento. Vamos ver a parte 2 agora aí, da parte 1, né? O segundo ponto. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26, né? Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3, 22. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Gênesis 11, 6 e 7. E não para por aí. Em Isaías 63, de 8 a 14, o Espírito Santo aparece alternadamente como Javé e como anjo de sua face. Então, vamos ver esses textos aí. A Trindade, a pluralidade da unidade de Deus. Gênesis 1, 26 também disse, Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 3, 22, fala, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, está aqui falando, se tornou como um de nós. Né? Então, está mostrando ali, né? Lá no, disse Deus, façamos, primeira pessoa do plural. Né? Então, nós vamos vendo aí agora, vamos ver aí. Gênesis 11, 6 e 7, o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Aquela época que estava construindo a Torre de Babel,
toda a humanidade tinha somente uma linguagem. Não sei qual era a língua, né? Mas era só uma língua. E ali, isto é apenas o começo. Quando todos falarem a mesma língua, todos tiverem a mesma visão, o mesmo parecer, meu irmão, na unidade, olha só o que diz: agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então, a unidade traz uma velocidade nas ações tremendas, né? Porque Deus é que fala, agora não haverá restrição, não haverá restrição. O corpo está unido, para onde vai um, vai todo mundo, ó, então não tem jeito. Então, quando há divisão, é que tem problema, né? Então, vinde, deixamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Então, ali Deus dividiu as línguas, né? Você vê aqui, quem fez as línguas foi Deus. E quando chega lá em Pentecostes, estavam reunidas as pessoas de todos os lugares da terra. Então, estava ali gente de tudo quanto era lugar da terra. E aí Deus desce as línguas de fogo e aqueles 120 começam a falar, né? E as pessoas começam a entender o que aqueles homens iletrados estavam falando na sua própria linguagem. Que coisa tremenda. Então, na descida do Espírito Santo, Deus unifica as línguas. Então, traz a linguagem do Espírito, tá, amados? Coisa linda isso, né? Vamos ver aí agora, que é um pouquinho grande esse texto, mas vamos ver aí. Se você conseguir ler, vamos ver. Pluralidade de unidade de Deus. Vamos lá, Isaías 63, de 8 a 14. Porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou seu Salvador. E em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse, onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno, aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. Que coisa linda, né? Deus, quando chamou Abraão, o objetivo era fazer dele uma nação, para que dele viesse o descendente, né? Viesse o Cristo, né? Então, assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. Então, que coisa linda, né? Então, Jesus apareceu, né? Jesus veio, né? Dessa obra tremenda que Deus fez com o povo, aquele povo rebelde, aquele povo difícil. Não é assim que funciona, tá? Nós temos as nossas dificuldades, mas Deus trabalha. Deus não desiste de nós. Amém, queridos? Há uma obra a ser feita. Então, Ele quer fazer essa obra em nossas vidas. Vamos ver o ponto 3 agora. A revelada no Novo Testamento. A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Item A. Item A é a base bíblica da trindade salta à vista de qualquer leitor no Novo Testamento, a começar pela grande comissão. Na distribuição dos dons espirituais,
na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, na unidade da igreja, na obra da salvação, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. Vamos ver esses versículos aí, né? Louvado seja o nome de Jesus. Já vimos aí o Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi na grande comissão, tá? Na distribuição dos dons, também nós já vimos esses versículos. Ora, os dons são diversos, 1 Coríntios 12, 4 a 6, mas o Espírito é o mesmo e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Está falando aí da Trindade, com a responsabilidade nos dons, tá? Na bênção apostólica, nós também já vimos, segundo aos Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos ver agora aí, Efésios 4, que já entra uma novidade, né? Na unidade da igreja, Efésios 4, 4 a 6, diz, há somente um corpo e um espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual é Pai de todos, e o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, Deus aqui está mostrando, né, a obra da unidade da igreja. Na obra da salvação, 1 Pedro 1,2, nós já também vimos esse versículo, mas é importante dentro do contexto. Eleitos, 1 Pedro 1,2, segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Aleluia. Vamos ver o item B. Vamos ver o item B aí da revista. Trindade dos credos. Crente não fala credo? Não tem essas conversas, não. Outro dia eu estava vendo, alguém falou credo. Eu falei, que é isso, rapaz? Aí foi o Gael, meu netinho de 3 anos. Aí o Paulinho olhou para ele e falou, que é isso? A professora fala. Aí eles falam mesmo, né? Eles entregam mesmo ouro, né? É a professora que fala. Mas ele já criança, né, mole? Não coloca em prática cada coisa aqui. Vamos ver aí o item. A Trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Vamos ver esse comentário aí. A Trindade é a união de 3 pessoas, né? Só para fortalecer. Pai, Filho e Espírito Santo em uma só divindade, são iguais em poder, glória, majestade e eternidade, e da mesma substância, embora distintas. Tá? Agora nós vamos ver aí um texto muito interessante. Né? A Trindade, é possível que Deus seja ao mesmo tempo 1 e 3? Vamos ver aí. A crença de que um Deus único exista eternamente em 3 pessoas é conhecida como a doutrina da Trindade. E esta doutrina tem um importante papel na fé cristã. Na verdade, a doutrina da encarnação, que afirma que Jesus, como Deus, tornou-se um homem e que ele é, portanto, plenamente divino e plenamente humano, pressupõe essa crença. Esta última doutrina está no âmago da fé cristã. Então, isso tem que estar, vamos dizer assim, dentro da gente, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? No qual nós fomos batizados, tá, amados? Vamos ver o resumo do item 1. Embora o termo Trindade não esteja nas Escrituras, seu conceito e doutrina são demonstrados por toda a Bíblia. Aleluia. Vamos ver agora aí.
A segunda parte, as heresias contra a doutrina da Trindade. O unicismo, e o segundo aspecto vai ser a verdade bíblica, tá? Então, o unicismo, vamos ver aí agora na revista. São duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição traremos o unicismo, tá? O unicismo, esse movimento, desde a sua origem, no século III, aliás, ali começou tudo, né? No século III, né? Porque, aquele primeiro concílio ali, o negócio ficou ali estreito, né? Começou o desvio. É conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo, sabelianismo. Olha, os nomes aí são complicados, né? Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxeas e Sabélio. Nomes bonitos para botar nos filhos, né? Vem cá, Sabélio. Cadê o Práxeas? Cadê o Noeto? É um nomezinho complicado, né? Vamos lá. Primeiro, pela obra deles, né? Negócio difícil. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. Tá? Vamos ver aí Mateus capítulo... Vamos ver aí, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, batizado Jesus, saiu logo das águas, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados. Então, nós temos aí a pessoa, as três pessoas aí envolvidas no batismo, né? O Filho saindo das águas, já falei, o Espírito Santo descendo e o Pai falando, né? A voz do Pai ecoando do céu. Tá? Vamos ver aí, mas agora vamos para a parte 2. A verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. Embora sejam eles o mesmo Deus, com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Também nos seus discursos e na oração sacerdotal de João 17, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Complicado, né? Então, nós vamos aí ver esses versículos aí que vão trazer muita luz ao entendimento nosso, tá? Vamos lá ver. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. João 8, 16 a 17 diz assim: se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou.
Pô, ele não vai falar de uma outra pessoa dessa forma, da mesma pessoa dessa forma, né? Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Tá? Então, o próprio Jesus, né, trata como pessoa. João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se Jesus é o Pai, então ele não vai dizer que o Pai se enviou. Não é verdade? Então, você começa a entrar nos caminhos aí complicados. Embora sejam eles o mesmo Deus, João 10,30, eu e o Pai somos um. Um em o quê? Em unidade, tá, amados? Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Mateus 20, 23. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, ele está dizendo que essa decisão não é dele, é do Pai. Então, tem coisas que são separadas mesmo, é competência, né? Vamos ver aí, como dizia aquele, né, Henry, né? Meu pai, papai. É complicado. Lá na Bolívia chama de papito, né? Mas aqui nós temos pai. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Estava lá no Getsemane, tá? Momentos antes do seu sacrifício. Orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Imagina Jesus, né? Jesus estava maluco, falando com alguém que não existe, que é ele mesmo. Não tem sentido. Não tem sentido. Né? Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Né? Vontade do Pai. Né? Mateus 26, 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Amém, queridos? Vamos ver mais alguns versículos. João 8, com frequência ele se dirige ao Pai como outra pessoa. João 8, 19 diz assim, então eles lhe perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai? Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Então está mostrando que ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, se conhecer Jesus, você vai chegar ao Pai. Tá? João 10, 18 diz, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, está falando da sua própria vida, tem autoridade para entregar, como também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Tá, amados? Então, são passagens aí que não tem como discutir. Né? Vamos ver aí mais um. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, né? Vamos ver mais esse aí, João 11, momento em que vai haver a ressurreição de Lázaro, tá? Lázaro, né? Então, ele está diante da multidão e ele quer exaltar ali a pessoa do Pai. Olha lá. João 11, 41, 42. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, muito clara, né, o papel das pessoas aí, né, em nome de Jesus. Vamos ver mais aí, tem mais aí, ó. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. João 14, 16 e 26. Ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, para que o Espírito Santo viesse para ficar com a humanidade, com a igreja na terra,
ficasse na terra, a terra precisava ser purificada. Então, Jesus precisava completar a obra que Hebreus 1, de 1 a 3, declara. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus, nas alturas. Então, está lá escrito isso. Então, Jesus preparou para a descida do Espírito Santo. Então, ele aqui está, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará, a fim de que esteja. Mas o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Coisa linda, né? Então, o Espírito Santo está aqui na terra para nos ajudar na nossa caminhada, A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai, e não o próprio Pai. 2 João 3, versículo 3, tá? A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Então, a Bíblia tem resposta para tudo, meu irmão, tá, amados? Então, isso aqui é muito importante você ter conhecimento desses versículos, porque você pode encontrar uma pessoa unicista e você poder ajudá-lo a se livrar dessa doutrina maligna, Em nome de Jesus, tá? Vamos ver aqui agora o conceito do Deus trino e uno. Acha-se somente na tradição judaico-cristã. Esse conceito não surgiu mediante a especulação dos sábios deste mundo, mas através da revelação outorgada passo a passo na palavra de Deus. Em todos os escritos dos apóstolos, a Trindade é implícita e tomada como certa. Lá em Efésios, nós vamos ver agora esses versículos, tá? Vamos ao texto aí, porque é um texto grande. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim. Todos encontraram a passagem? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem. Então, não tem santo morto, tá? O santo morto não pode fazer milagre. Então, isso é um erro doutrinário muito grande de algumas igrejas, tá? Eles ficam pedindo aos santos que morreram. O santo vivo, você pode ir lá, ele faz uma oração por você e Deus pode atender, tá? Por isso que a oração dos santos é muito importante, mas dos santos vivos. Então, aqui está, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Não é só ser santo, não, tem que ser fiel. Aí, Então, ele diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando aí, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Beneplácito é aprazimento, é o prazer de Deus, tá? O beneplácito da sua vontade, quer dizer, é o prazer da vontade dele, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, prazer, tá? Segundo o seu prazer que propuseram em Cristo. Então, Deus tem uma alegria tremenda quando alguém recebe Jesus, recebe o seu filho. Então, ele diz assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também
feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foi selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, aqui nós vemos a obra de Cristo sendo exaltado pelo Pai. É criança. Estou ouvindo o barulho. É o meu amigo Estevão, em nome de Jesus. Então, nós vemos aqui uma passagem muito rica, né, que Deus fala conosco a respeito da Trindade, né, a obra do Espírito Santo. Selou o Pai, o Filho. Então, nós vemos ali. E 1 Pedro também fala, capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicados. O conceito do Deus Trino e Uno, continuação, tá, amados? Fica claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente como três pessoas distintas. Mas as Escrituras também revelam a unidade dos três membros da deidade. Então, as Escrituras também revelam a unidade dos três membros da deidade. Eles são um. Vamos ver aí, as pessoas da Trindade têm vontades separadas, porém nunca conflitantes. O Espírito Santo diz, eu quero ir para lá, e o Filho diz, não vai para lá, vem para cá. Não é assim que funciona. O Pai, não nem, você nem está certo, nem ele, só eu que estou certo. Começa a entrar num caminho complicado. Então, Lucas 22, 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. 1 Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, nós vemos aqui versículos que falam, vamos ver mais aí alguns. O Pai fala ao Filho empregando o pronome da segunda pessoa do singular, Lucas 3, 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pombo, e ouvisse uma voz do céu, tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. João 6, 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus estava ligado na vontade do Pai. Tá? Vamos ver o resumo do item 2. Nós estamos chegando já aí, no final do item 2. O unicismo e o unitarismo são duas principais heresias sobre a Trindade, condenadas biblicamente. Tá, amados? Então, vamos aí agora, vamos entrar aí na parte 3, que unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Tá? Primeiro ponto, nós vamos ver o problema. Segundo ponto, uma reflexão bíblica. O terceiro ponto, a posição oficial. Tá? Então, nós vamos entrar aí no problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas. Ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras, tá, amados? Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. Vou tirar meu óculos, tá? O óculos já está ficando difícil. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível. O que quer dizer essa palavra?
que pode ser conhecido, que se pode conhecer facilmente. Cognoscível quer dizer isso, tá, amado? Mas místico. Então, o que é? Espiritual. Então, você não vai conhecer isso através de conhecimento humano. Você vai ter que buscar em Deus, né? Ah lá. Que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e vice-versa. Tá, amados? Então, nós vamos ver esses aspectos aí, em nome de Jesus. Vamos andar aí. João capítulo 10, versículo 30, diz: eu e o Pai somos um. Né? Falando de unidade, tá? Vontade. Mateus 11, 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, você percebe que há uma unidade, né, entre o Pai e o Filho. Vamos para o item 2. Uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra. Guarda isso no teu coração, que isso é importante a beça, tá? E não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente. Mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor de doutrina. Tá? Porque senão, meu irmão, cada um de nós cria uma doutrina. Você acorda azedo, vai criar uma doutrina azeda. Né? Então, a Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Isso é importante, tá? Porque o que nós estamos vivendo hoje por aí, as pessoas dizem, não, Deus falou comigo e só eu tenho a revelação. Está todo mundo errado? Fala, filho. Não, é porque quando a emoção ficar, acabou a fé. Isso é verdade isso, Rogério. Isso é verdade mesmo. Então, a emoção, você tem que ser racional. Com Deus é culto racional. Você tem que se relacionar com Ele com conhecimento, entendimento. Porque aquilo que mexe aqui, só mexe aqui e não mexe aqui. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que você tem que crescer na graça e no conhecimento. Você tem que ganhar conhecimento. Que é para você não ser iludido. Ser como uma criança. Né? Muitas vezes tu vê uma música, quero ser como uma criança. Mas aí está falando da inocência, né? Não está falando sem conhecimento. Né? A inocência, a pureza. Né? Tá? Vamos lá. Uma reflexão bíblica, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, uma reflexão bíblica aí. Vamos lá no item 3, estamos chegando ao final, né? Item 3 não, item 2. Não, nós já falamos, já lemos, já, né? Então, agora nós vamos andar, nós vamos ler. Mateus 7, 21 a 23. Esse texto é forte, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci.
Meu Jesus, que palavra é essa? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui nós vemos igrejas que estão aí abertas, funcionando, se dizendo co-irmãs, mas que vão se enquadrar nesse texto, nesse contexto aqui de Mateus 7, 21 a 23. Eles chamam Jesus de Senhor, mas nem todos os que chamam Jesus de Senhor entrarão no reino dos céus, porque Deus exige uma qualidade na vida da igreja. É só ir lá nas cartas do Apocalipse, você vai ver. Permitem determinadas coisas dentro da casa do Senhor, e aí Deus vem e repreende. Ao vencedor, só vai entrar o vencedor é que vai ser vestido, o vencedor é que vai sentar ao lado de Cristo, o vencedor é que vai receber a pedrinha, o vencedor é que vai ser vestido. Então, meu irmão, é o vencedor. Então, nós precisamos nos tornar vencedores. E como é que eu venço? Eu venço, tem que vencer a carne, tem que vencer o diabo e o pecado. Tem que vencer isso tudo aí. É fazer morrer a nossa natureza terrena. E fazer com que a nossa vida se torne uma bênção para a vida do nosso irmão. Esse é o princípio do Evangelho. Eu preciso me tornar uma bênção na vida dos meus irmãos. Se eu não conseguir isso, eu falhei. Se eu falhei, meu Deus, imagina se Jesus falhasse lá na cruz. Ele não conseguisse ir para a cruz, nós estávamos perdidos. Da mesma forma, a pessoa que falha não vai pedir misericórdia, porque a misericórdia lá no juízo não tem, meu irmão. Quando Deus mandar a água, como no tempo de Noé, não tem jeito, a porta fechou. O pessoal embaixo, me ajuda, está batendo na arca, mas não entra. Vai ficar do lado da arca. Senhor, abre. Que agonia que deve ser, meu Deus do céu. Então é isso aqui, Senhor, Senhor. Não entra no reino. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, é uma palavra muito forte, porque isso aqui joga por terra um monte de coisa aí que estão pregando, a hipergraça, essas coisas todas aí que estão no mercado. Hoje nós temos visto aí até acepção de pessoas, nós estamos visto aí. As pessoas hoje estão tratando crente e crente VIP, crente que não é VIP. Tem igrejas com áreas separadas. Você entra por aqui, tem um estacionamento próprio, você vai ter aqui, vai entrar, vai ter um salão aqui onde você vai poder comer, se alimentar, você e sua família. O culto só começa daqui a meia hora, você tem meia hora aí para poder se fartar. Depois tem uma área ali, uma área VIP para você ficar, não vai ser incomodado por ninguém. Meu Deus, a Bíblia diz o quê? O contrário. Vai lá, abra a sua Bíblia rapidinho aí, porque isso está na primeira página do Globo, meu irmão. Isso não é a conversa do pastor Joaquim, não. Está na primeira página do Globo. Abra lá a sua Bíblia em Tiago. Capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e dissestes ao pobre, tu fica ali, fica aí, se arruma aí, fica lá perto do bebedor, vai lá, Meu Deus do céu, olha só, e assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos.
Meu irmão, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais, Olha aí, ó. Meu irmão, não é mole não. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo e fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguídos pela lei como transgressores. Meu Deus do céu, não é mole não, né, meu irmão? Nós estamos vivendo aí dias muito difíceis. Dias muito difíceis, né? As pessoas parece que perderam a noção. Né? Perderam a noção. Né? Então, aqui ele está dizendo isso, que a semente é a palavra. Né? Semear a palavra, agora tem que sair dali, meu irmão. Você conheceu a verdade, foge. Você conheceu a verdade, sai dali, meu irmão. Você que está me ouvindo aí pela internet, se conheceu a verdade, foge da onde você está, porque sabe que está errado. A palavra é sempre certa. Pô. A palavra é a perfeição de Deus. Ela não tem defeito. Mas, se você está aí sendo guiado por um bode desse, meu irmão, sai fora. Foge, né? Porque é um bode velho. É uma pessoa que não tem compromisso com a tua alma. Está ali fazendo de você número, meu irmão. Tá? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos continuar aí, ó. As emoções aí que o Rogério falou. As emoções não podem servir de base doutrinária. Está vendo aí? Por quê? Porque Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, meu irmão, eu senti no coração, conversa fiada. Para mim, isso aí está sentindo, vai procurar um cardiologista. Porque está sentindo coisa estranha. Não é por aí, meu irmão. Porque tudo que você recebe da parte de Deus, você tem que passar pela palavra. Para poder amanhã sair da tua boca. Se você não filtrar, não passar pelo filtro, vai sair bobagem. Vai sair palavra fora de tempo, vai sair coisas estranhas, né? Então, a Bíblia é a única fonte doutrinária de Deus. João 16:13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, não existe parte da verdade, é toda a verdade, né? Então, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está vendo aí? Vamos ver aí agora a posição oficial, né? Parte 3 aí da revistinha. Quando a gente acabar de desligar ali, Rogério, tá? A gente cita algumas igrejas, tá bom? Para não ficar na internet, não há necessidade. Posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas, desde a sua origem, e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância, está falando aqui da Assembleia de Deus, tá? A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, segundo aos Coríntios 11:4. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Então, aí João, capítulo 10, versículo 11, fala isso, né? 2 João, tá? 10 e 11, os versículos, tá? Então, nós vamos ver isso aí agora,
em nome de Jesus. É como a gente discorda do católico, mas a gente ama os católicos, né? O catolicismo é uma praga, mas o católico não é. O católico ele precisa ser salvo, né? O testemunho de Jeová é um problema, né? Mas a doutrina das testemunhas de Jeová é um problema. Mas o testemunho de Jeová é um ser humano necessitado de salvação. Está perdido, está enganado, né? Moisés Alves era um pastor que vinha aqui, Deus usava ele com poder e grande glória. Ele foi um grande testemunho de Jeová, era uma pessoa muito importante dentro das testemunhas de Jeová. Mas ele recebeu de Deus a salvação. Saiu de lá. Ele não vai querer converter o testemunho de Jeová, porque as testemunhas de Jeová é uma religião, como os mormons, né? Então, por isso que quando eu me converti, eu fugi de lá, não quero mais ir lá eu não vou. Deus me tirou de lá, o que eu vou fazer lá, meu irmão? Pensa nisso. Se da onde Deus te tirou, não volta lá, meu irmão. Não volta mais lá. Em nome de Jesus. Vamos lá, posição oficial, nós já vimos. Vamos lá agora, 2 Coríntios 11:4. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, olha como é que a palavra é detalhista, né? Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais, né? Porque aí vai, né? Então, Paulo está falando aqui com aquela igreja, a igreja de Corinto, que recebiam qualquer um ia lá e descarregava em cima deles, aceitavam isso, toleravam isso, né? Mas o que fala em 2 João, versículos 10 e 11? A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque vos amo, Deus o sabe. Então, a verdade de Cristo tem que estar em nós, irmãos. Amém, queridos? E essa glória não será tirada de nós. Amém? Aleluia. Vamos ver aí a negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo. Vamos ler aí. Negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam 3 modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as 3 pessoas são distintas. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, ou seja, que existam 3 deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro, um só Deus, e não há outro além dele. Marcos 12:32. Todavia, para nós, há um só Deus. 1 Coríntios 8:6, né? Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Louvado seja Deus. Vamos ver aí esses versículos aí que citaram, né? Marcos 12:32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Aleluia. Resumo do item 3. O unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Amém, queridos? Vamos ler a conclusão?
Louvado seja o nome de Jesus. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeitamente e inviolada, ou terá, com certeza, de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas, separam a substância, e unicistas confundem as pessoas, e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Em nome de Jesus, podemos encerrar nesta manhã, em nome de Jesus.